Então, pessoas do planeta, aqui estou mais uma vez para alguns esclarecimentos. Eu gravei um áudio aí, coloquei o áudio 7, mas já desapareceu aí do coisa, mas eu quero reafirmar que São Maria que foi que venceu a disputa e não pode ficar com pacto, essas pessoas já estão destruídas e os mistérios estão sendo revelados. Eu estou batalhando para poder voltar a colocar áudio e vídeos, mas ocorreu que agora eu tenho que falar sobre uma coisa que eu chamo de via de regra em profecias. O que quer dizer via de regra em profecias? É quando uma coisa tem a obrigação de acontecer e outra não. Eu discerni que uma conversa que eu tive com uma colega que trabalhou comigo no supermercado, ela se lembrou que eu disse a ela, o governo do estado passou, há uns 2 anos atrás, uns 2 salários e um 13º atrasou. Aí ficaram para pagar e passou um ano e outro e entrou esse outro governo, até que enfim a governadora pagou. Mas quando eu encontrei com ela ainda estava devendo. Então eu lamentei, né? Eu disse assim, tá bom, tem umas coisas boas, mas está devendo isso. Aí eu comentei assim, que talvez se eu tivesse no comércio, porque a gente ficou 3 meses sem receber dinheiro, acostumada a receber todo mês. Então eu reclamei só disso, mas ela já voltou a pagar. O governo do estado está pagando em dia. Então voltou a gente a ter os privilégios de ser funcionário público. Então quando eu disse a ela que talvez se eu estivesse no comércio, ou no supermercado, ou no emprego antigo, sei lá como era antes, isso não ia acontecer. Mas isso eu falei por causa disso, da situação. É o que quer dizer via de regra. Não tem obrigação de acontecer. O governo do estado voltou a pagar. Lá é um emprego fixo. Desde que eu entrei, é um emprego fixo. Eu sei que estão tentando mudar leis aí, eu sei que é por causa disso. Mas está tudo em suspenso, porque tá havendo essa guerra aí. Mas continuou sendo, 5 anos de trabalho dá quinquênios, 5 anos de trabalho dá 3 meses de licença-prêmio, tem 13º, tem PIS/PASEP, tem terço de férias. Então tem muitas vantagens ainda que faz com que o Estado seja uma coisa, como é que se diz? Ainda seja mais atraente do que o comércio. Lógico que se ficar ruim, aí a pessoa procura o que é melhor. Mas eu comparei aí os salários e tudo mais. Então, o que eu quero dizer é que quando eu converso uma coisa com alguém, não é via de regra, não é obrigação de acontecer aquilo ao pé da letra. Né? Você tem um entendimento, contou isso, mas não saiu do estado e foi. Se eu não sair do estado e foi, porque melhorou. E por que está colocando o Nordestão lá? O Nordestão tem que esperar. Se eu tenho honra de segunda, você tem que ir para o Nordestão tem que ir para lá. Aí tudo que aconteceu no Nordestão vai acontecer lá? Não, não é via de regra. Se o Nordestão acha que eu tenho que passar lá a segunda vez, que espere lá até cansar, porque meu pé não vai para lá nunca. Se a montanha não vai a Maomé não vai a montanha, não foi lido isso. Então, Maomé fica no canto dele e eu no meu. E o governo do estado, que eu saiba, ainda não tem nada efetivado de negócio de lei. E eu trabalho direito e isso não tem a ver com a questão daqui. O que está tendo em questão são pessoas maldosas que estão perseguindo uma vida atrás de todo jeito de tomar honra e bênção e coisa por causa dessas histórias, dessas criaturas que foi expor a nossa vida dessa maneira. Esse namorado também, estou descobrindo muita coisa sobre isso. O que estava me prendendo era questão sexual e eu estou descobrindo que tem ator pornô, cantor, cantoras, pessoas que estavam tudo unindo forças para derribar a pessoa antes que a pessoa fizesse os 50 anos e pegasse as honras todas e destruísse essa situação. Então não é fácil essa situação. Todo dia é uma guerra. Quando vai para lá é uma guerra. Quando sai de lá é uma guerra. A entrada, a chegada é uma coisa.
o dia todinho é daquele jeito, a saída é outra dificuldade, vai sair de quê? Vai ter honra de carro, vai ter honra de Uber, vai ter honra de táxi, aí cada um que queira exigir, quer usar, e então vai o poder profético destruindo tudo, porque essas pessoas não têm razão de estar atacando as nossas vidas. Eu imagino como está a vida do meu ex-marido, como está a vida do meu filho. Daqui eu fico profetizando, eu fico protegendo. Ainda há pouco eu lavei roupa e pendurei um monte de roupa no varal, porque eles sabem que em tudo age o poder profético na defesa. Então, nós três não temos obrigação com as palavras da sociedade, as maldições, porque fico resistindo, e por que é que eu não estou postando mais, e por que é que porque está havendo essa guerra, porque houve assuntos que eles abordaram e eu tive que conversar primeiro por aqui, e essas pessoas ameaçam. O que eu quero dizer é que eu estou tentando vencer para voltar a postar como eu estava fazendo. Então, nós já vencemos, nós três já vencemos. O problema é que as pessoas não desistem. Não desistem. Então, a traição da música, desse reino, a ambição dessas pessoas é ter uma honra dessa para estar só maltratando, para estar debochando. Que tipo de pessoa se presta a uma vingança dessa? Eu já tive entendimento de como vai terminar, como terminaria tudo isso numa boa. Essas pessoas querendo que nada, não, termina assim, a gente fica com isso, você com isso, tá liberta, tá isso, mas no fim de tudo era armadilha. Então vão tirando o cavalinho da chuva, porque não vai me pegar sexualmente com isso, foi uma tramóia de vocês, e eu vou me sair de tudo isso. Nem a população nem se preocupa, porque isso foi tentativa de aquilo que eu disse, campo minado, minar nossas forças. Ora, uma pessoa que está na sociedade, carente, compacto, precisando namorar, precisando se fortalecer, sendo desafiada por homossexuais, desafiada por prostitutas, desafiada por cantores, e a sociedade toda envolvida nisso, e chamando cabaré, chamando ladrão, chamando as desonras. Então, quer dizer, tudo isso, juntando tudo, não dá em nada, porque nós somos cósmicos, nós não temos obrigações com essas ordens do passado. Isso apenas foi entrançaram na nossa vida essas ordens através de outras pessoas. Fizeram chamada, foram botando gente, e se a gente não fosse combater, eles estariam roubando, eles estariam tirando da gente e usando contra a pessoa. Então foi uma perversidade muito grande essa armadilha, mas eu sei, pelas revelações que eu tive, que tudo está perto de terminar, porque ele não pense que tem resgate longe, está impossível não. Eu já descobri o que ele fez para esconder o planeta. Não estamos tão longe da bênção. Então fica alertado isso. Há muita esperança para a gente. Não deixa ele dizer com esse pacto de todo mundo que o mundo vai acabar, que a gente está envolvido nisso, que a gente vai dar tudo. Não é isso não. Eles não estão com essa bola toda não. E há prazo ainda para a gente tirar isso da sociedade, essas maldições.